Até agora, eu estou aqui na liderança da igreja há mais de 20 anos. Então, chego aqui mais perto dos nossos jovens. Alguns de vocês eu vi quando nem tinham nascido ainda, no ventre, na barriga da mamãe, não é? E é muito bom ver vocês aqui, participantes, ativos. E alguns são novos, eu mal sei o nome, novíssimos. E outros eu sei o nome, o sobrenome, o nome do pai, o nome do avô, da avó, não é? Isso é extraordinário e é muito bom, é emocionante a gente ver vocês aqui, né? Não vou particularizar, mas realmente é emocionante ver vocês aqui. Isso testemunha. Eu, pela manhã, no culto das 11, falei que ao longo da história, muitas ameaças foram feitas contra a igreja. Mas Jesus disse que a igreja iria permanecer. E a igreja permaneceu. O pastor Davi mencionou o fato da responsabilidade com que nós nos preparamos para pregar. Porque nós aprendemos também nessa mesma Bíblia que nós pregamos, que a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo pode mudar. E muitas coisas mudam, umas para melhor, outras para pior. As coisas mudam, mas a palavra de Deus não muda. Penso que é quase que uma frase feita, mas está no livro de Isaías, capítulo 40. A palavra de Deus permanece eternamente. Seus ensinos, as coisas mudam, mas quem seguir esses ensinos só sai ganhando, nunca perdendo. Não há nenhum prejuízo em seguir os mandamentos de Deus, nenhum prejuízo, pelo contrário. Se formos colocar nas palavras prejuízo e benefício, só há benefício. Eu nunca encontrei alguém que disse: eu me arrependi por ter obedecido aos mandamentos de Deus. Mas já encontrei muitos ao contrário. Eu mesmo, né? Eu me arrependi porque não cumpri o que o mandamento de Deus dizia até mim. Penso que esse é algo de valor que a gente não pode nunca perder. Uma das coisas muito boas da palavra de Deus, da história da Bíblia mesma, é conhecer algumas pessoas. Eu podia perguntar aqui, quem é a personagem da Bíblia que você mais admira? Eu vou citar aqui alguns e garanto que são muito queridos. Abraão, não é? O pastor Sani destacou aqui numa poderosa mensagem há algum tempo, o amigo de Deus. E a gente fica pensando, bem, então como é que eu, como Abraão, vou ser amigo de Deus? Eu posso citar Moisés. Gosto muito de Moisés porque ele se tornou aquilo que o convívio com Deus fez dele. Lembra do Moisés primeiro que aparece no livro de Êxodo, não é? Moisés bravo. Comigo é assim. Matou a pessoa porque brigou com um amigo dele. E aí depois ele tem encontros, cantamos agora há pouco do rosto brilhar. Foi exatamente o que aconteceu com o rosto de Moisés quando se encontrou com Deus, vendo-o pelas costas, atrás de uma fenda, de uma rocha, e só a sombra. E foi suficiente para o rosto dele encandecer. Quem olhava, o próprio rosto também brilhava.
E diz a Bíblia que ele era o homem mais manso da terra. Como assim? Matou um cara, mas isso foi no passado. Mas o convívio com o Deus eterno o transformou. Eu poderia falar também de Davi. A gente sempre lembra, Davi tem aquela parte obscura. É verdade, mas quem de nós não tem parte obscura? Mas ele se arrependeu, foi restaurado, porque todas as vezes que nós, tendo pecado, nos arrependemos, nós somos restaurados como se não tivéssemos pecado. Quando a Marta erra comigo, só hipoteticamente, que ela nunca erra comigo, eu perdoo, mas eu não esqueço, né? Quem fez uma vez, faz outra. Mas Deus, quando nos perdoa, apaga, zerou, não tem mais nada. Então Davi, em seu pecado, também foi perdoado. E a Bíblia o chama de um homem que vivia como Deus vivia, ou homem segundo o coração de Deus. Aí no Antigo Testamento ainda temos muita gente valiosa. Eu sei que vocês citariam Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, a quem amo profundamente, Abacuque, que é muita gente, não é? E no Novo Testamento? Eu sou apaixonado por Maria, mãe de Jesus. Temos aqui um monte de gente novinha. Você imagina, você novinha, 17 anos, talvez fosse a idade dela, até menos, talvez, aparecesse um anjo e diz, olha, você vai ser a mãe do Salvador. Ela quase caiu, quase que desmaiou, quase teve uma síncope fulminante, né, de coração. E quando ela entende o que o anjo lhe diz, ela fala, estou dentro. Estou dentro, foi isso que ela disse. Em outras palavras, um pouco mais solenes, mas estou dentro, conte comigo, estou disponível. Maria, aí poderíamos citar outros personagens. Claro, Jesus não conta, ele é fora de série, né? Não faz parte dessa lista dos homens. João Batista, que cara corajoso. Paulo, né? Que gênio, Paulo era gênio. Gênio é gênio. E tem o Pedro. Bom, Pedro, a nossa imagem do Pedro não é uma imagem muito boa. Embora tenham muitas pessoas que hoje chamem Pedro, não é um nome bonito, pedra, rocha, firme, resistente, resiliente, como se diria. Pedro, a gente tem um pezinho meio atrás com o Pedro. Mas eu preguei a primeira mensagem sobre Pedro, nessa microsérie sobre 3 mensagens sobre Pedro, eu disse que é aquele que teve coragem de dizer, tu és o ungido. Ninguém disse aqui, João Batista, Jeremias, Isaías, Elias, não. Quando Jesus pergunta, e vocês, quem acham que eu sou? Tu és o ungido, tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o próprio Deus entre nós. Pedro. Eu vou pregar depois uma outra mensagem sobre Pedro, baseada em João 21, proximamente também. Mas hoje eu quero falar daquela história de Pedro negando a Jesus. E a pergunta que eu queria que você respondesse na sua mente assim: se você fosse Pedro, você faria o que Pedro fez? Olha, eu quero dizer para vocês, na minha absoluta falta de humildade, que eu não faria o que Pedro fez. Gente, o cara foi avisado. E assim mesmo ele fez? Não, sou melhor do que Pedro. E você, Pedro, melhor do que Pedro? Às vezes sim, às vezes não. Vamos ler então o texto? Porque como é que essas coisas acontecem? Às vezes a gente se encontra com uma pessoa, começa a conversar, ela diz, pois aconteceu comigo isso, e você se pergunta, como é que isso pôde acontecer? Estava tão bem entre nós, essa pessoa agora está afastada, como é que isso pôde acontecer? Há muitos anos, um amigo dileto cometeu uma falha de consequências dramáticas, e todos os seus amigos nos fazíamos uma única pergunta: como isso pôde acontecer?
Eu fico pensando nos colegas de Pedro ali no colégio dos companheiros de Jesus. Pedro, como é que isso foi acontecer com você, Pedro? Então vamos conhecer mais de perto a história e como podemos aplicar isso às nossas vidas. Marcos 14, 66 a 72. Enquanto isso, Pedro continuava no térreo do pátio do palácio. Uma empregada de Caifás observou enquanto se aquecia, olhou bem para ele e disse: Ei, você estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou: Não conheço esse homem, não sei de quem você está falando. Gente, dá para acreditar que o Pedro falou isso? Falou, está escrito, falou. Depois de falar, Pedro se dirigiu ao portão para sair dali. Do tipo, vou cair fora porque já me descobriram. Ouviu-se então o canto de um galo. Novamente, a empregada notou e voltou a denunciá-lo, agora para quem pudesse ouvi-lo. Ele faz parte do grupo de Jesus. Pedro voltou a negar. Pouco depois, algumas pessoas se aproximaram de Pedro e garantiram: é claro que você é do grupo de Jesus, seu sotaque galileu não nega. Pedro passou a xingar. Eu fico imaginando os palavrões, me perdoem, que Pedro xingou. A Bíblia nos poupou desse mal-estar. E a jurar que não conhecia a Jesus. Imediatamente o canto de um galo foi ouvido pela segunda vez. Pedro então lembrou-se das palavras de Jesus: Pedro, antes que o galo da madrugada cante pela segunda vez, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro então viu o que tinha feito e começou a chorar. Pedro foi advertido por Jesus, recebeu uma profecia para ele, podemos dizer, nos termos de hoje: Pedro, você vai errar, você vai me negar. E não é uma só vez, não, são 3 vezes. Dito e feito, e a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. Jesus adverte a Pedro para não errar, e Pedro erra. Jesus nos adverte para não fazer como Pedro, e muitas vezes fazemos como Pedro. Eu fiquei pensando um pouco nessa história e tentando responder a esta pergunta: por que Pedro negou a Jesus? O que é que essa história nos ensina? Eu penso que essa história nos ensina daquilo que nós somos capazes de fazer, positiva ou negativamente. Pedro nos mostra de que somos capazes. Somos capazes de confessar que Jesus é o nosso Salvador. Esses 2 cânticos que entoamos da Lavra de Gerson Borges, um no original, outro a versão que ele fez, é uma exaltação extraordinária de quem é o maravilhoso Jesus de Nazaré. Graças a Deus por pessoas como Gerson Borges e tantos outros grandes compositores, tantos que já partiram, quantos vivos, e graças a Deus porque hoje nós podemos cantar essas músicas com entusiasmo. Nós somos capazes de confessar que Jesus é o nosso Salvador. Nós somos capazes de olhar para Jesus e dizer: Tu és ungido, Tu és o Filho do Deus eterno. Nós somos capazes de exaltar ao Deus eterno com palavras e músicas de grande paixão. E aí, ao longo da história, temos grandes poetas, grandes compositores, alguns conhecidos que
deixaram registros, como Johann Sebastian Bach, que é conhecida a história dele, que assinava as suas lindas partituras, áreas, cantatas e outras peças corais, com 3 letrinhas latinas, S, D, G. E ao final, sempre das suas letras tinha S, D, G. Esse conjunto de 3 letrinhas estava ali presentes. Soli Deo Glória. Somente para a glória de Deus. O gênio, o grande Johann Sebastian Bach, era alguém capaz de compor as mais lindas canções que já foram compostas, entre outros grandes artistas do passado e do presente, com palavras de grande paixão. Nós somos capazes de enfrentar pacificamente os adversários da fé cristã. A fé cristã sempre teve adversários. Mostrei isso no culto das 11. Destaquei, por exemplo, um homem como Agostinho de Hipona, que enfrentou os adversários escrevendo obras teológicas e filosóficas até hoje de grande valor, de grande atualidade. Lindíssima obra apologética, isso é de defesa da fé cristã. Nós somos capazes disso. Pedro foi capaz disso. O que Pedro escreve sobre Jesus em suas 2 cartas são palavras de grande beleza. Ele chama Jesus de pastor e bispo das nossas almas. Por exemplo, entre tantas expressões. E Pedro é aquele homem corajoso, que quando o cristianismo estava para começar, e talvez para terminar ali mesmo, humanamente falando, porque as pessoas achavam que aqueles que estavam tendo um encontro pessoal com Deus, através do Espírito Santo, estavam embriagados, iam ser enxotados, iam ser colocados no porão da história. Humanamente falando, é claro, só não foram porque Pedro deu um passo adiante e confrontou os adversários com palavras claras e precisas. Nós não estamos bêbados. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês é que são o problema. Vocês mataram o Salvador. E estamos aqui para proclamar que Ele está vivo. Pedro, nós às vezes admiramos muito Paulo, eu sou um deles, mas sem Pedro não haveria cristianismo. É claro que estamos falando sempre humanamente, Deus faz como Ele quer. Mas naquele momento, então, ali, aqueles homens e mulheres fossem enxotados da história, não haveria cristianismo. Pedro, nesse sentido da forma, vigor, com sua coragem, com sua ousadia, o mesmo ousado que diz, tu és o ungido, diz, vocês estão errados, nós estamos certos, nós pregamos o ungido que vocês mataram. Mas Pedro foi capaz de fazer aquilo que acabamos de ler também. Nós somos capazes também de fazer coisas como Pedro. Eu sou capaz de fazer coisas como Pedro. Não só vocês, eu também. Nós somos capazes de viver como se o Deus eterno não fosse o nosso pastor. Nós somos capazes de negar que temos um relacionamento sério com Jesus Cristo. Nós somos capazes de não resistir às pressões e nos tornarmos indiferentes e corruptos. Há muitos anos eu preguei uma mensagem aqui, talvez há uns 18 anos, eu disse, olha, quando eu olho para os políticos, eu citei uma cidade naquele momento, mas isso é generalizado, eu critico os corruptos, mas eu não tenho certeza, se eu fosse eleito e estivesse lá, que eu não seria também um corrupto. E algumas pessoas reclamaram comigo.
Não, se fosse eu não seria corrupto. Bom, assim seja. Acho que todos fazem a mesma coisa até chegar lá. O que eu estou querendo dizer é que nós também somos capazes de nos corromper. Nós somos capazes. Nós somos capazes de exaltar ao Deus eterno e somos capazes de envergonhá-lo também. Eu sou capaz. Nós somos capazes. Então a pergunta é: então, como viver, como fazer para que isso não aconteça conosco? Eu quero mencionar aqui o episódio do Titan ou Titã, aquele submersível que desapareceu, que simplesmente virou fragmento por todos ali. Fiquei lendo as matérias anteriormente e entendi que aquelas pessoas morreram, entre outros aspectos, porque tinham uma autoconfiança excessiva. Nós vamos lá, gastamos aí 1.200.000, vamos lá, voltamos e contamos as nossas vantagens. Vai dar tudo certo. Mas eles sabiam que era altamente arriscado. Muitas reportagens têm sido feitas mostrando o risco daquele submersível, mas eles confiaram excessivamente em si mesmos, na tecnologia, e viraram porções de água. É claro que devemos ser ousados, mas a nossa ousadia não pode deixar de lado que o principal de nossa confiança é quando ela não está na tecnologia, não está nas pessoas, não está em nós mesmos, mas quando ela está em Deus. Eu penso que Pedro falhou porque tinha certeza que ele jamais falharia. Ele disse: mestre, desculpe, em relação a mim, tu estás errado. Com relação aos outros aí, tudo bem, eles podem falhar, mas olha para mim, eu não. Tu me conheces, tu sabes que nenhuma chance disso acontecer comigo, mas de jeito nenhum, nem pensar. Mestre, é o seguinte, se tu fores morrer, eu morro junto, pode contar comigo, eu morro junto, para que tu não tenhas que morrer, pode contar comigo, eu sou fiel a ti, até debaixo d'água, pode contar comigo. Pedro achava que com ele não iria acontecer, com outras pessoas sim, mas com ele não. Pedro, estou ilustrando aqui como aqueles homens que perderam suas vidas no Titan, confiava excessivamente em si mesmo. E aí, irmãos e irmãs, tenho pensado que quando Jesus adverte a Pedro, ele nos adverte daquilo que nós podemos fazer também, de pecaminoso, de ruim, e nos lembra para nós não confiarmos em nós mesmos. Gente, é impressionante quando a gente erra e percebe que errou, a gente diz: como é que eu fui fazer isso? Você está correndo, você é contra excesso de velocidade, você sempre anda no limite ali, mas você afundou o pé e foi multado. Como é que eu fui fazer isso? Isso não faz parte de mim, isso não é o que eu sou, mas foi o que você fez. Dei um exemplo e poderia citar outros exemplos. Eu penso, irmãos e irmãs, que às vezes a imagem, a autoimagem, que é a imagem que nós temos de nós mesmos, muitas vezes está longe do real. Sabe por que nós casais brigamos? Porque o nosso cônjuge
nos diz que nós somos aquilo que nós achamos que nós não somos. E aí nós brigamos. Não, eu não sou isso aí. Às vezes, ela está errada. Mas em 99% ela está certa. Ou também o contrário. Porque a gente às vezes não tem um real sentido de quem nós somos. Eu como depressa, mas acho que como devagar. Mas eu continuo insistindo que eu como devagar. Eu sou teimoso, aqui é meramente hipotético, não é o meu caso. Eu sou teimoso, mas eu acho que eu sou persistente. Compreendeu a diferença? Então, nós às vezes temos um autorretrato que não é bem o retrato de nós mesmos. Eu penso que Pedro tinha uma imagem de si mesmo que não correspondia à realidade. Isso eu não faço, esse pecado eu não vou cometer. Pedro não se conhecia como a gente tantas vezes não se conhece. Por isso, eu e você precisamos sempre ler os evangelhos para aprendermos com Jesus quem nós somos. Porque nós podemos ser os curados que não voltam para agradecer. Nós podemos ser aquele que afunda na água quando sobre ela caminha, como Pedro. Como Judas, nós podemos ser aquele que trai a Jesus e os seus amigos. Podemos ser como Nicodemos e José de Arimateia, que demoraram em admitir sua identidade como crente em Jesus. Podemos ser como os fariseus, prontos a julgar, tardios em amar. Podemos ser como o sacerdote e o levita, quando se encontra com um homem caído no chão. Mas nós podemos ser como o samaritano. Nós podemos ser como Jesus em sua compaixão. Nós podemos ser homens e mulheres que reconhecem e afirmam a sua identidade como seguidores de Jesus. Nós podemos caminhar sobre as águas sem afundar. Nós podemos agradecer quando Deus nos concede a maravilha de uma bênção. Terceiro e último lugar, nós precisamos ouvir Jesus sobre o que Ele diz a seu próprio respeito e de nós mesmos. Nós precisamos ler a Bíblia para adquirirmos sabedoria para viver. Nós precisamos vigiar para não cair como Pedro. Faltou a Pedro vigiar. Quando ele negou pela primeira vez, ele disse: para onde é que eu estou indo? Um time de futebol perdeu. A torcida ficou muito indignada. E começou uma briga na arquibancada. E ela acabou se generalizando. Começou como um protesto legítimo contra a direção do seu time. Esse protesto foi se ampliando, foi crescendo, alcançou as ruas, virou crime. Quando começou aquele protesto, eu disse, como diz o carioca, vai dar ruim. Eles não vão ficar só nesse protestinho aí. Isso vai crescer. Isso vai se tornar algo fora do controle. Vai se tornar algo com graves consequências. Sabe o que faltou? Penso eu, aquele ou aquela que participou daquilo que veio depois? Sabedoria. E a Bíblia diz o seguinte:
não comece uma discussão, porque você não sabe como vai acabar. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós somos ensinados a viver. Pedro, então, devia ter sabido, ele me advertiu, eu neguei uma vez, me ajuda, Senhor, que eu não quero negar a segunda, porque a profecia é terrível que me espera. Mas Pedro não tinha que cumprir a profecia de Jesus. Mas como se ele estivesse sendo atraído para a negação, ele o fez, claro que assumindo toda a responsabilidade. E aqui eu vou mencionar essa situação muito interessante do choro de Pedro. Porque nos perguntamos às vezes assim, eu uso a expressão, eu digo que Pedro negou a Jesus e digo que Judas negou a Jesus. Ou digo que Pedro traiu a Jesus e Judas traiu também a Jesus. E alguns me corrigem, não, com Pedro foi diferente. Não, não foi. A diferença foi na reação de Pedro ao seu erro. Judas se afoga no remorso e se enforca, mas Pedro se arrepende e chora. Depois a história de Pedro continua, vamos continuar na semana que vem, se Deus quiser. Pedro confessa quando ele erra, as suas lágrimas são lágrimas de confissão. Como é que eu fui fazer isto? Perdoa-me, Jesus. Essa é a nossa atitude. E aí nós temos, agora não uma profecia, mas uma promessa. Quando nós confessamos, nós somos perdoados. Não apenas perdoados, mas nós recebemos uma nova oportunidade. Essa é a maravilha do Evangelho, porque, irmãos, pecar é da minha natureza, é da nossa natureza. Confessar o nosso pecado é um dom para nós, e ter uma nova oportunidade é um presente que Deus nos dá. Essa história de Pedro, então, caminho aqui para o final, é uma história que nos convida à humildade. Eu não posso dizer, eu não faria como Pedro, porque eu posso fazer como Pedro. Mas se eu fizer como Pedro, Jesus me perdoa e me restaura. Essa é a maravilha do Evangelho. Meu objetivo com essa mensagem é levar você a ler os Evangelhos, aprender com essas histórias e ver quem nós somos, quem você é e quem nós podemos ser. Esse texto que nós lemos traça, primeiramente, um perfil de um Pedro frágil, mas termina com o perfil de um Pedro gigante, o Pedro que chora arrependido. Pedro nunca mais foi o mesmo. E por isso Pedro se tornou o líder da igreja. Durante muitos anos em Jerusalém, Pedro era o principal líder da igreja. Está no livro de Atos. Às vezes, nós tendo errado, ficamos remoendo o nosso erro a vida toda, quando podemos pedir perdão e ser plenamente perdoados. Repito, como se nada tivesse acontecido. Entre nós, isso não acontece. Mas entre Deus e nós, isso acontece. Se eu errar com os irmãos não vão me perdoar.
Essa é a verdade. Ah, eu vou perdoar. Até vai perdoar, mas vai ficar com o pezinho atrás para a próxima que eu vou fazer. Mas, quando eu erro com Deus eterno, peço perdão sinceramente, com lágrimas. Ele diz: olha, perdoei, peguei esse teu pecado, amarrei num saco, fechei, coloquei pedra na tampa e joguei no fundo do mar. Esquece, eu já esqueci. Agora daqui para frente. Essa é a maravilha do perdão. E esse perdão é para nós um exemplo, um protótipo de como deve ser o nosso perdão. Uma pesquisa recente demonstrou que cerca de 20% dos brasileiros romperam com amigos e familiares por causa de política. E a mesma pesquisa demonstra que a maioria desses não consegue, agora nossa linguagem, perdoar aqueles que os ofenderam por causa de política. A grande mensagem do Evangelho para esses dias é a mensagem da reconciliação. Para quem ofendeu, para quem foi ofendido, para quem acha que foi ofendido, para quem nem sabe que ofendeu. Tudo ficou embolado no mesmo liquidificador batido. Nós precisamos de nos reconciliar com aqueles a quem ofendemos. E precisamos nos reconciliar com aqueles que nos ofenderam. Essa é uma tarefa que só acontecerá se tivermos a atitude de Pedro. Enquanto eu achar que eu estou certo e você está errado, eu não vou perdoar você e você não vai me perdoar. Mas quando eu chorar, como Pedro chorou, compulsivamente, eu então vou perdoar e ser perdoado. É disso que nós precisamos. Nossa família, a sua família, se houve algum abalo por essa razão mencionada ou alguma outra razão, por uma falha do outro, real, concreta, terrível, até quando? Até quando não vamos viver o Evangelho real e verdadeiro e completo de Jesus? O perdão é a marca que mais nos aproxima de quem é Jesus. Porque Jesus, estando na cruz, ele tem a disposição de perdoar. E a sua oração entre lágrimas e sangue, provocado por aqueles que o crucificavam, foi: Pai, perdoa-lhes. Quando ele disse Pai, perdoa-lhes, é porque ele já tinha perdoado. E eu fico assim maravilhado, como essa palavra de Jesus tem também um significado psicológico enorme. Porque pouco depois Jesus morreu. Como é que eu vou viver em contenda com meu irmão se eu posso morrer amanhã? Ou se ele pode morrer amanhã e não pudermos mais nos perdoar? Nós não podemos passar da noite para o dia sem perdoar, porque nós não sabemos se passaremos da noite para o dia. Pedro nos mostra, resumo e termino, que nós somos capazes de errar, mas nós somos capazes também de confessar que nós erramos, seja qual for. E o pecado de Pedro foi dramático, negou a Jesus. O nosso pode ser este ou outro,
mas nós podemos chorar amargamente e receber o perdão de Jesus e viver a plenitude dos relacionamentos. Obrigado, grande Pedro, por com o seu erro no início nos ensinar e com suas lágrimas nos comover a viver do mesmo modo. Vamos ficar em pé? Vamos então cantar um pouco, declarando o que vai no nosso coração, o nosso desejo, a nossa expectativa, aquilo que realmente é o que nós somos e aquilo que nós desejamos.